e o MDC entre o A e o M. A gente ainda está, na verdade, tem só esse teorema 26 que falta falar dele, tá? Aí eu disse para ele que era melhor iniciar a aula de hoje com ele. Eu até falei que ia direto para os teoremas principais, mas tem um momento que ele usa no teorema chinês. A não ser, a não ser que eu comece a falar dos teoremas de Euler-Fermat, e quando for falar do teorema chinês eu volto para ele. O que vocês acham? Deixa eu falar novamente. Esse teorema 26 vai ser usado aqui no teorema chinês. Aí eu posso fazer o seguinte, a gente pode entrar nessa parte aqui dos teoremas de Euler-Fermat e quando for falar teorema chinês eu falo dele, sem problema nenhum. Tá. Ok, então esses são os dados, tá? Eu tenho isso e o MDC e AM é D. Ok, então essa primeira parte, se o D não divide B, então essa congruência não possui solução. Tá? Isso aqui é fácil enxergar. Então vou mostrar aqui rapidamente. Né? Se D não divide B, então a congruência AX módulo M não tem solução. Como é que eu mostro isso? Da seguinte maneira. Daqui a pouco eu mostro o caso em que o D divide. Tá? Aqui primeiro eu vou mostrar o caso que o D não divide. Então, pergunta. O que significa... Não, vamos escrever aqui, tá? O MDC do AIM é D. O que isso aqui significa? Quem sabe dizer? Muito bem. É isso mesmo. Não lembro se é definição 5, tá? Mas vai existir um M0 e um N0, definição 5. Vou botar só assim, D5, tá? Pertencente a Z2, tal que AM0 mais M N0 é igual a D. Segunda coisa, o que significa, vou botar até assim, né? Primeiro, tenho essa informação. Segundo, o que significa isso aqui, tá? A, X, congruente a B, módulo M. O que significa isso aqui? Perfeito. Significa que o M ele vai dividir essa expressão, né? A x menos b.
bem. E o que isso aqui significa? Né? No caso, a primeira definição que a gente usou, né? Quando é que uma coisa divide outra? Muito bem. Aqui eu vou dizer o seguinte, existe um y, tá? Ao invés do K eu vou usar y, tal que meu ax menos b vai ser igual a ym. Não, está correto. Eu podia ter usado o K também, tá? Sem problema nenhum. Mas aí eu vou chamar de y porque essa estrutura aqui eu posso escrever assim, ó. Ax menos my igual a b. Não é assim? Aí é o seguinte, isso aqui virou uma equação desse tipo aqui, ó. A gente transformou a nossa equação numa equação desse tipo aqui, ó. Então, no caso, se o meu D não dividir o C, que é esse termo aqui, qual é a conclusão? Isso aqui não possui solução inteira. Então, aqui a gente pode dizer simplesmente como D não divide B, né? Que é esse carinha aqui, que no teorema 25, no lugar desse cara aqui é o C, mesmo sendo a diferença porque a equação do tipo ax mais by igual a C, esses dois caras eles podem ser positivo ou negativo. A e B são inteiros. Então eu posso, pronto, o Márcio escreveu outra maneira de, então colocar mais ou menos não faz diferença nenhuma, tá? Aqui, esse cara aqui está fazendo o papel desse B aqui na nossa equação. Tá? Então não tem problema, tá? O que importa é que seja mais ou menos. Tá, então voltando aqui para a ideia, como B não divide B, e pelo teorema 5, a equação ax menos my igual a b não tem solução. Isso. Tem esse caminho também, tá? Mas aí eu já vou usar o teorema 5, porque isso aqui implica-se somente se essa informação, né? E essa informação implica-se somente se nessa e nessa. Então, se aqui não tem solução, aqui também não vai ter solução. É 25. Obrigado. Aí, já posso concluir a primeira parte, tá? Portanto, a x não é congruente a b modulo. Muito bem, que bom. Todo mundo entendeu essa primeira parte do teorema? Poderia ter feito o que eu fiz no teorema ontem. Mas aí eu aproveitei o que eu fiz no teorema de ontem, tá? Já fiz assim.
Vamos agora para a segunda parte. É isso. E se fizer por isso que você está colocando aí, olhando o que eu fiz no teorema anterior, segue os mesmos passos, aí você vai chegar na mesma coisa. Isso. Agora vamos ver a segunda parte do teorema. Se B divide D, então existe, no caso D, soluções incongruentes módulo N, que indiretamente vai existir uma solução só, tá? Ela vai ter solução única. Porque a ideia de ter solução única é o seguinte: suponha que esse x tem solução única. Significa que esse produto aqui, eu vou ter n restos, né? N resíduos possíveis. Então, quando aqui eu tenho uma única solução. Que é no caso que ele diz aqui, tá? Mas vamos fazer aqui o teorema que vocês vão entender. Deixa eu ver aqui, vou botar essa aqui. Segunda parte do teorema diz: se D divide B, então, no caso, se tem D soluções incongruentes módulo D. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Módulo M. Então, o que ele está falando aqui? Então, deixa eu pensar aqui num exemplo para isso. Deixa eu ver. Imagine que eu tenho 6x, tá? Isso aqui é congruo a 0, módulo 6. Não importa quem seja x, né? Sempre, qualquer valor inteiro que eu jogar aqui, isso aqui vai acontecer, né? Assim? Então, quantas incongruências eu vou ter aqui? Eu vou ter as incongruências 1, né? Se aqui for 1, vai ser incongruente. 2 também vai ser incongruente, né? Para qualquer x. Até 3, 4, 5, né? Então, aqui eu estou só exemplificando as incongruências. Não pode ser 0, né? Porque 0 aqui vai ser congruente a isso daqui. Isso aqui é tipo isso, tá? Isso aqui são incongruências.
Na verdade, incongruência é quando isso aqui acontece. Se eu fizer 6x, isso aqui nunca vai ser congruente a 1 módulo 6. Nunca vai ser. Nunca eu pego um múltiplo de 6, divido por 6, nunca vai dar resto 1. Nunca isso aqui vai acontecer. Né? 6x congruente a 2 também. Nunca eu vou encontrar um resto 2 do múltiplo de 6 com 6. Nunca vou encontrar resto 2. Então isso se chama incongruência. Tá? É quando não, aquele resto não existe. Então, nesse caso aqui, a gente encontra 5 incongruências. Tá? 5 incongruências. Aqui o que ele diz? Se meu D divide B, então eu vou encontrar D soluções incongruentes módulo N. Essa é a ideia. Ok. Então, deixa eu apagar aqui e vamos começar a ideia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é... a gente vai voltar para isso aqui. Isso, exato. É exatamente isso. Então, aproveitando esse ponto 2 aqui, tá? A gente vai considerar isso aqui acontecendo, tá? E com isso, deixa eu escrever. Tá? Então, o que, que nós temos? Tá? D divide B e isso aqui. No caso, vai ter soluções. Tá? Na verdade, vai ter uma única solução. Indiretamente, eu vou ter D soluções incongruentes. Então, o que, que significa o D dividir o B? Então, isso aqui significa que aqui vai existir K, tal que meu B vai ser D vezes K. Né? Isso aqui, dessa primeira informação aqui. Dessa segunda, eu vou considerar o que a gente escreveu na demonstração anterior. Tá? Aqui vai existir um y, né? Já vou logo direto. Vai existir um y que ax menos my vai ser igual a b. Tá? Bom, aí olhando essa combinação aqui, tá? Essa combinação indo para D. Né? Se eu multiplicar todo mundo aqui por K, aí eu vou chegar que meu DK vai ser B, né? Então isso aqui vai acontecer, né? Eu consigo solução. Aí agora a pergunta é se eu tenho X, desculpe, se eu tenho essa equação aqui, né? E eu sei que o D divide B, então aqui vai ter solução. Pergunta como é que é a cara da solução, tá? Então quem lembra como é que é a cara da solução? Diga aí pra gente. Todo mundo entendeu o que eu perguntei agora? Muito bem. Então, a cara da minha solução x vai ser x0. Você botou um negócio muito doido aí. Mas tudo bem, é isso aí que o Lago colocou, tá? Vai ser menos V sobre D vezes K. Ah, tá. Entendi. Agora me diga uma coisa. Se eu pegar dois casos diferentes, eu vou ter duas soluções diferentes, né? Porque essa aqui é a solução geral. Eu vou fazer x1 como sendo x0 menos b sobre d vezes k e x2 como sendo x0 menos bd
vezes K. Eu vou pegar essas duas soluções aí e vou verificar isso aqui. O que acontece no caso se minha solução for única, né? Aí qualquer outra solução é congruente a, no caso, x é a solução única, se qualquer outra solução, x1, é congruente a x0. Então, eu vou ver se eu consigo que meu x1 seja congruente a x0. É mais ou menos isso aí. Mas, na verdade, o que a gente vai fazer é aplicar essa definição 8, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver... Por isso que eu acho que essa definição está... Definição não, né? Esse enunciado está precisando dizer mais coisa. Porque aqui eu estou considerando que meu x1 é congruente a x2 módulo m. Se isso acontece, né, aí eu vou ter D soluções incongruentes, módulo M. Aqui é K1. É isso? Muito bem. Então, o que acontece quando eu tenho essa congruência? Eu vou trocar os valores, né? Vai ficar agora x1 vai ser x0 menos b sobre d vezes k1. Isso aqui é congruente a x0 também, menos b sobre d vezes k2 módulo m. Deixa eu botar os parênteses aqui. Ok. A partir desse momento eu pergunto, o que eu posso fazer nesse módulo aí? Quem sabe dizer? Pode dar, mas eu vou começar a trabalhar com módulo. Então, na verdade eu quero trabalhar com módulos, né, usando as propriedades de módulos. É isso que eu estou perguntando. Então a pergunta é, com esse módulo aí que tem a diferença, o que a gente pode fazer aí? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, x0 é congruo a x0 módulo m. Todo mundo concorda comigo em relação a isso que eu acabei de escrever? O que você quer que eu explique? Isso. Que aí, no caso, né, a diferença dá zero e o m divide zero. Você pediu para explicar alguma coisa lá embaixo, era o quê? Definição 8. A definição 8 diz assim, deixa eu abrir aqui. Eu tenho a equação ax igual a b módulo 1. Aí, x0 é solução única dessa equação aí, de 1. Se x1 for solução também, e x1 for congruo a x0 módulo 1. Essa é a definição.
que é o que a gente está considerando aqui. Tá? Se tiver uma única solução, eu vou encontrar D soluções incongruentes. Aqui, na verdade, pode ser em qualquer ordem, tá? Pode ser x2 congruente a x1 ou x1 congruente a x2. Tá, então eu tenho isso, eu tenho essa informação aqui e tenho essa. Aí eu quero aplicar isso aqui, ó. Essa teorema 20. Ó. Eu tenho duas congruências, o que a gente pode fazer? Né? Se eu somar o A com C, ou subtrair, vai ser congruente a B, né? Somado ou subtraído, aí depende da operação que a gente realizou. Tá? Então eu vou fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Na verdade, eu vou pegar essa congruência, aí eu vou fazer esse menos esse, vai ser côngruo a esse menos esse, né? Pelo teorema 20. Não sei se vocês estão visualizando o que eu estou falando. Então, pelo teorema 20, eu posso subtrair, né? Esse desse vai ficar só menos B, D vezes K1 é congruente a menos B sobre D vezes K2 módulo N. Todo mundo visualizou isso que eu fiz? Isso, subtrair o x0. Aí, se eu aplicar de novo esse teorema 20, eu posso trocar esse sinal, tá? Que é multiplicar por menos 1. Menos 1 é congruo a menos 1 módulo n, né? Então, eu vou poder multiplicar, isso aqui vai ficar assim. B sobre D vezes K1 é congruo a vi que eu estava achando estranho. Na verdade, o teorema 20 ele só quer que as duas congruências sejam no mesmo módulo, tá? Então, por exemplo, aqui é A e B, aqui é C e D. Então, no caso, desculpe, aqui é A e B, né? A e B iguais, aqui é C e D. Então, eu vou operar A, sei lá, menos C e B menos D, né? Onde eles serão idênticos. Para olhar para os teoremas, você, no caso, o que eu queria, tá? Eu tenho expressões aqui, eu quero subtrair as expressões, né? Então, eu procuro teoremas que falam de subtração das expressões, né? No caso das congruências. Então, por exemplo, é aqui onde eu opero as congruências, tá? Na verdade, a última eu multipliquei por menos 1. Porque menos 1 é congruo a menos 1 módulo m, por exemplo. Então, eu posso
Posso dizer que aqui é menos 1, congruo a menos 1, módulo M. Então aqui vou multiplicar menos 1 dos dois lados. Então é isso que a gente tem que procurar, tá? Tipo, o que eu quero fazer e começar a procurar teoremas que fazem isso. Tem uma coisa aqui que não está bem encaixado, tá? Que aqui a ideia é o seguinte, quando o meu teorema é A e B, a solução geral é assim, x0 mais b sobre d vezes k. Mas veja onde está o b e onde ele aparece, né? O que a gente está fazendo aqui é do A e M. Ó. Aqui não é B, ó. Veja a diferença, tá? No teorema 25, o B está aqui. No teorema 26, o B está no lugar do C, né? E aqui é M. Significa que aqui é M. Ó. Aqui não é B. Então, deixa eu corrigir isso aqui. Aqui é M, aqui é M, aqui é M. Então, aqui é M. Pode também, pode subtrair zero. No X, onde é que está? Aqui no X0? Aqui é também. Obrigado. Aqui é M também. Aqui também. Tá tudo ok, né? Daqui para baixo não aparece mais B, tá? No caso aqui não aparece mais B, tá? Todo mundo está enxergando, né? Tá tudo ok, né? Ok. Antes de continuar, eu vou fazer só uma pergunta para vocês. Quanto dá o MDC do M sobre D e M? Todo mundo concorda com o Márcio? No caso aqui, o D divide B, né? Então, o D ele é máximo divisor entre A e M, consequentemente o D divide M, esse D divide M, e se eu dividir o M pelo D, vai ter o outro fator que também faz parte do M, né? Consequentemente, o maior divisor é esse cara aqui. Muito bem. Agora, eu vou passar a bola por hora para a Tawane, tá? Que ela disse que tem dificuldade de visualizar qual teorema aplica. Então, não só para ela, né, mas para todo mundo, qual é a informação, ou no caso, qual é o teorema que usa essa congruência e esse MDC. Tem um teorema que usa essas duas informações. Eu não vou dizer nada, eu vou esperar vocês, né, procurarem lá na paleta de teoremas. Eu vou aguardar aqui vocês falarem.
Vamos ver, falaram aqui Teorema 21. Vamos conferir aqui. Muito bem. Porque agora o Teorema 21 tem só um pequeno defeito, tá? O defeito é porque aqui é B e B, e aqui é para ser B também. Então, o que ele diz? Eu tenho AB é congruo a BC módulo M, então, esses B's aqui vão sumir se o meu módulo for M dividido pelo MDC entre B e M. Aí vamos olhar aqui. Eu fiz o MDC desse cara aqui, eu fiz o MDC aqui desse cara aqui, né, que lá no teorema faz o papel do B e do M. Então, qual é a conclusão? A conclusão é a conclusão é que esses dois caras que se repetem vão sumir, né? No teorema é o B aqui, ó. Qual é a conclusão? Aqui é C, tá? É esse C aqui, ó. É o B que some, aqui é C. Então o B vai sumir, tá? Ou seja, esse cara aqui que faz o papel do B, ele vai sumir. Então vai ficar K1 é congruo a K2 módulo M, desculpe, módulo M dividido pelo MDC, tá? Ó, vamos olhar aqui no teorema. Era módulo M, o MDC entre B e M pelo D, aqui eu dividi. Então lá eu tenho que dividir também pelo MDC, que deu M sobre D. Né? Então isso aqui é dividido por M sobre D. Deixa eu só escrever a conclusão aqui na outra página. Deixa eu apagar isso aqui. A última coisa que tinha lá é que K1 é congruo a K2 módulo M sobre M sobre D. Pergunta, quanto dá essa divisão aqui? Da D. Então isso aqui significa que K1, que é qualquer número inteiro, tá? Esse K1 ele veio daqui, ó. Minha solução geral, né? Toda vez que eu jogar um K qualquer, isso aqui vai me dar uma solução. Né? Então esse K aqui, esses dois K são números quaisquer. Então K1 vai ser congruo a K2 módulo B. A pergunta é, com esse número B, quantos resíduos quantos resíduos a gente consegue? Deixa eu colocar aqui a pergunta. Quantos resíduos? Muito bem. Se tem no módulo B. Então, do 0 ao D-1 são D resíduos. Porém, o que foi que aconteceu? Tá? Vamos só... aqui a gente estava no módulo M e ele se transformou no módulo B. Então, deixa
eu só escrever aqui, aparece aqui. Olha aqui. Se tem de resíduos. Sendo que esses resíduos aqui, os resíduos gerados por D, foi quando a gente tem uma única solução. E como não é módulo M, então significa que eu tenho D soluções incongruentes módulo M, porque elas vão ser congruentes módulo D. Então elas vão ser incongruentes módulo M. Tá? E isso só acontece quando eu tenho uma solução, uma única solução. É isso que o teorema me diz. Tá? Se eu tenho uma única solução e meu D dividir B, então eu vou ter D soluções incongruentes. Deixa eu só substituir isso aqui por alguns valores, né, para ver se a gente consegue visualizar o que o teorema na verdade quer dizer. De fato é confuso, tá? Então, deixa eu só pegar aqui. Eu tenho isso aqui, módulo N, aí ele diz assim, se D dividir B, então eu vou ter B soluções incongruentes. É isso que ele está dizendo. Módulo N. Só repetindo o que eu tinha escrito. Eu tinha feito esse exemplo aqui, né? 6x é congruo a zero, módulo M. Aí, no caso, qualquer número divide o zero, né? Então, significa que qualquer número vai me dar a quantidade de soluções incongruentes módulo M. Então, vamos só confirmar isso, tá? Pronto, eu peguei essa equação aqui, que eu tinha usado anteriormente. Escolha aí qualquer número para D. Sim. Aí, é porque Danilo, ele sabia que você ia escolher 5, porque ele já assistiu. Então, ele voltou no tempo e escolheu só para visualizar que você ia escolher o 5. Então, se eu pego o D como sendo 5, 5 divide zero, né? Que zero é o nosso B aqui. Ó. Aí o que isso significa, né? Que eu tenho 5 soluções incongruentes, módulo N. Módulo N. No caso, aqui é módulo 6, tá? Tem só uma coisa aqui, tá pegando porque
Tá. Bom, essa é a ideia do teorema, tá? Eu vou procurar exemplos que representem isso aqui de uma maneira interessante, tá? Às vezes a gente procura exemplo do teorema, sei lá, ele dá o teorema, mas não dá exemplo, aí às vezes a gente fica perdido na hora que vai tentar montar o exemplo. Então, deixa eu montar um exemplo em relação a tudo isso que a gente está falando, tá? Mas essencialmente é isso. Dado uma equação, tá? Se eu pego um número que divide esse elemento aqui, né? Então significa que aquilo é a quantidade de soluções incongruentes. Eu visualizo o seguinte, né? Aqui eu tenho, por exemplo, do 1 ao 5, né? São soluções do módulo 5, tá? Soluções triviais, tá? Quando todo e qualquer número, né? Quando eu faço congruência módulo 5, eu tenho 5 opções para o resto, né? Pode ser que dê resto 1, resto 2, na verdade resto 0, resto 1 até o resto 4, né? Então aqui eu tenho 5 restos possíveis, né? Aí na minha cabeça, se a gente usar esses restos aqui, eu vou ter incongruências, né? Mas é isso que eu tenho que verificar, tá? Isso aqui seria uma incongruência. Mas deixa eu montar exemplos melhores, tá? Amanhã eu mostro para vocês uma coisa mais pé no chão, tá? Desculpa aí não ter conseguido montar um exemplo agora. Tá. Vamos agora para os teoremas de Euler e Fermat. Antes de falar desses teoremas, tá? Eu vou falar do teorema de Wilson, tá? Ele dá suporte a esses outros teoremas. Então, antes de fazer a demonstração, tá? Deixa eu só colocar aqui o teorema de Wilson. Ele diz o seguinte, tá? Se P é primo, então P menos 1 fatorial é congruo a 1 módulo P. E é bem interessante esse resultado, tá? Então, deixa eu pegar aqui um número primo. Por exemplo, vamos pegar aqui o número 7, P igual a 7. Aí eu, olhando para os resíduos do 7, né? Então, os resíduos aqui do 7, a gente tem o 0, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O que nós sabemos? Que o 0 é congruo a 0, por exemplo, módulo 7. Outra coisa que a gente sabe, o 1 é congruo a 1, módulo 7. E outra que o 6 também é congruo a 1, módulo 7. Tudo bem até aqui, né? Todo mundo visualiza isso que eu escrevi? Tranquilo, né? Essa parte aqui? Ok. Aí, tem uma informação muito interessante. Inclusive, ele faz duas provas, dois tipos de prova, na verdade. E uma das provas, ele assume esse fato que eu vou dizer agora. Desculpa, aqui é menos um, tá? Aqui é menos um. Porque o 7 tem que dividir 6 menos esse cara aqui, né?
Aí menos com menos é mais, né? Aí 7 divide 7. Tá, desculpa aí. Muito bem, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar os demais. No caso aqui, a gente usou o zero, é trivial, tá? Eu podia até tirar aqui do conjunto, mas eu deixei ele aí. A gente usou esse, né? Um módulo relativamente trivial e esse aqui. Aí sobrou esses 4 elementos. Então, eu vou escrever aqui o 2 e o 3. Então, sempre quando eu escolho um deles, eu consigo multiplicar por outro, de tal maneira que dê um módulo 7. Então, quem é o outro elemento aqui que eu multiplico com 2, que vai deixar resto um módulo 7? Com 4. Consequentemente, aqui vai sobrar o 5. Né? Aqui vai ser 15, também vai deixar resto um módulo 7. O que isso significa? Que se eu fizer esse produto aqui, né, tem aquela propriedade que a gente viu, o teorema 20, que se eu multiplico esse lado com esse lado, vai ser congruo a multiplicação desses dois. Então significa que se eu fizer 2 vezes 4 vezes 3 vezes 5, isso aqui vai ser congruo a 1 módulo 7, que é 1 vezes 1, né? Vamos colocar assim. Todo mundo enxerga isso que eu acabei de escrever, né? Ok. Aí a pergunta, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui, se eu multiplicar por 1, eu não faço nada, né? Então, o que é o produto 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? É o quê? Não, é 5 fatorial, muito bem. Então, isso aqui é 5 fatorial, é congruo a 1 módulo 7. Aí, o que eu vou fazer agora? Como eu sei que 6 é congruo a menos 1 módulo 7, então eu vou multiplicar aqui por 6. Desculpa, é melhor fazer um passo mais embaixo. Então, aplicando o teorema 20 de novo, tá? Sendo que com esse e esse, o que eu posso dizer? Né? Que 6 vezes 5 fatorial vai ser congruo a menos 1 vezes 1, que dá menos 1, módulo 7. E 6 vezes 5 fatorial é 6 fatorial. E 6 fatorial é a mesma coisa de 7 menos 1 fatorial. Aí se a gente olhar para isso, nada mais é do que isso, tá? Porque 7 é primo, né? Então ele se encaixou aqui. Na verdade aqui é menos 1. Deixa eu parar aqui é menos 1. Todo mundo visualizou o teorema de Wilson? Para vocês pensarem que isso aqui não é sorte, eu vou pegar outro número. Vamos pegar P igual a 13. Aí quem são os resíduos aqui do 13? Tem do 0 até o 12. É n menos 1 fatorial. Ajuda a resolver. Aí no caso vai ajudar aqui. Ó. Se você olhar o teorema 28, tá? Ele é uma extensão, tá? Desse. Aí o pequeno teorema de Fermat também ele usa
expressões grandes, tá? E também isso vai até o teorema do resto chinês, tá? Tudo agora vai começar a ter correlação aqui. Então, na verdade, ele apresenta duas provas, tá? Eu vou apresentar a primeira prova dele, e a segunda prova eu não vou apresentar porque ele usa séries de potência, tá? Aí é um conteúdo que se vê normalmente se vê em cálculo 2, mas eu não sei se tem essa parte nas disciplinas de vocês. Sim, repetindo o raciocínio aqui para o caso P igual a 3, tá? Nós sabemos que 0 é congruo a 0 módulo 13. Sabemos também que 1 é congruo a 1 módulo 13. E sabemos que 12 é congruo a menos 1 módulo 13. Então, são os únicos que geram ou 1 ou menos 1 de resto por si só. Os demais vão ser sempre 2 a 2. Então, vamos só olhar aqui a extensão desses valores. Tá? Eu tenho 0, tenho 1, tenho 2, vamos escrever tudo, né? 3, 4, 5. E 12, né? Então, a gente já usou esses dois, né? Já usamos esse, né? Então, falta usar esses daqui, que esses daqui que sobraram, se usam 2 a 2. Então, vamos só escrever aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Que é... Daqui para cá são 10 números, tá? Aqui tem 5, aqui mais 5, 10 números. Então, eu escrevi aqui os 5 primeiros. Aí eu quero saber 2 eu multiplico com quem para deixar o resto 1 quando eu divido por 13. Por 7. O 3 eu multiplico por quem, né? Para deixar 1 módulo 13. Deixa eu colocar aqui os múltiplos de 13 para ver se há. Por 8. Vou colocar aqui 13, 26, depois 39. 8 vezes 3 dá 24, tá? Aí não dá resto 1, tem que ser resto 1. Nove vezes 3 dá 27, né? Muito bem. 9 vezes 3 dá 27. Aí deixa 1 de resto. Módulo 3, né? 4 eu multiplico por quem? Tá, o 4 que eu vou dizer, tá? Multiplica por 10, né? Que dá 40. Dividido por 13, né? O mais próximo é 39. Então, isso aqui é congruo 1 módulo 13.
5 multiplica por 8, né? 8 vezes 5 dá 40 também. Isso deixa resto 1 também, módulo 13. E o 6 multiplica por 11, que foi o que sobrou, né? 6 vezes 11 dá 66, tá? E 13 vezes 5 dá 65. Então isso aqui dá 1, módulo 13. Ok, então se eu efetuar esses produtos aqui, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, 6, né? Está tudo em ordem, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então isso aqui é 11 fatorial. Multiplicar 1 vai dar congruo a 1, módulo 13. Muito bem. Aí eu sei que 12 é congruo a menos 1, módulo 13. Significa que se eu aplicar o teorema 20 aqui de novo, eu vou chegar aqui 12 vezes 11 fatorial. Vai dar igual a menos 1 vezes 1, menos 1, módulo 13. Aí, no caso, isso aqui vai ser 13 menos 1, fatorial, congruo a menos 1, módulo 13. E, no caso, o nosso P aqui é 13. Né? Ele se encaixou aqui no teorema. Aí, o que que na demonstração, né? Como é que ele faz? Né? Então, ele pega o número P', e diz que os resíduos desse primo, tá? É do 0 até P menos 1. São os resíduos possíveis. Como assim ficar o teorema direto? Teoricamente, sim. Tá? Eu vou mostrar a primeira demonstração que ele faz, que é justamente seguindo os passos do que eu fiz aqui. Tá? Então, ele diz o seguinte: uma das informações eu acho que ele precisaria demonstrar, mas ele simplesmente assume. Então, ele diz o seguinte: diz que 1 é congruo a 1 módulo P, né? Isso aqui é meio que universal, e diz que P menos 1 é congruo a menos 1 módulo P. E admite o seguinte: para qualquer PI pertencente a RP, né, para todo PI pertencente a RP, ele diz que se vai existir um único PJ, tal que o produto PI vezes PJ vai ser congruo a 1 módulo P. Então, isso aqui ele admite. Não, aqui ele está fazendo os passos do que foi feito aqui. Né? Primeiro a gente avaliou o, o primeiro depois do zero e o último. O primeiro depois do zero e o último. Aí eu estou fazendo a mesma coisa, generalizando, tá? O 1 vai dar isso e o último aqui vai dar isso. Na verdade, o livro ele diz isso, né? No caso de onde eu tirei, ele afirma isso e larga o foco. No caso aqui para I e J, entre, se eu ordenar aqui, né? Esse aqui vai ser o P1 até o PM. Então, o IJ entre o 3 e o... Não, aqui são PS, né? Que é o PS, PSmo resíduo. Eu vou chamar de P não, tá?
Deixa aí, já chamei de P. Então aqui entre 3 e P, ele assume esse fato e pronto. No caso, por que 3, tá? Porque o primeiro P aqui é 0, P1 é 0, P2 é 1, P3 é 2. Então, eu utilizei o 1, né, que é o que vem depois do 0, ou seja, utilizei o P2, utilizei o Pésimo, que é esse daqui. Então, eu tenho que utilizar os outros, que é o terceiro na ordem e o Pésimo menos 1. Deu para visualizar o que eu disse? Não, é porque é assim, ó. Quando é que isso aqui acontece? Ele acontece aqui do terceiro até o décimo. Aqui são 3, né? Porque o 0 conta como o primeiro. Esse aqui é o 13º, então é do terceiro até o 12º. Até o 12º elemento. Aí deixa eu. Esse daqui, quando é que é válido esses produtos? É válido do terceiro até, até o sexto, né? Que o 0 conta como até o sexto. Então aqui não são P elementos, né? Deixa eu chamar de outro jeito aqui. Eu vou chamar assim, ó. Esse é o primeiro resíduo, esse vai ser o resíduo de ordem P. E quando é que esses produtos são congruentes a 1? Quando o meu IJ, aí vou ter que mudar tudo aqui, mas vamos mudar aqui. Aqui vai ser R agora, aqui vai ser R, R e R. Então aqui é RI, RJ, RI, RJ. Quando é que isso aqui dá 1? Só abrindo aqui 0, 1, 2, até P-2, P-1. Então, esses produtos aqui vão funcionar do 2 até o P-2. Exatamente. Então, mas o I e J são os contadores, tá? Então, é IJ entre o 3 e o P. Todo mundo visualizou isso que eu falei por último agora, que Danilo digitou aqui também. Muito bem. Então, pelo teorema 20, significa que do 1 até o P-2, esse produto todinho, tá? Isso aqui vai ser côngruo, né? Os 1, né, que a gente vai multiplicar, vezes 1 várias vezes, módulo P. No caso aqui, eu multipliquei todos os produtos 2 a 2, tá? Nessas condições. Então, no caso, eu vou multiplicar a partir do terceiro, né, até o Pésimo, ou seja, do 2 até o P-2. Então, isso aqui significa que esse produto vai dar P-2 fatorial, côngruo a um módulo P.
Aí a gente aplica o teorema 20 de novo, tá? Usando esse cara aqui e aqui, né? Então a gente vai ficar com P menos 1 vezes P menos 2 fatorial, congruo a 1, módulo, congruo a menos 1, né? Que é esse com esse. Módulo P. Então, P menos 1 vezes P menos 2 fatorial, dá P menos 1 fatorial, congruo a 1, menos 1, módulo P. Então, ele, na verdade, ele está seguindo os mesmos passos dos exemplos, tá? Aqui multiplicou todo mundo, deu 5 fatorial. Aplicando o teorema 20, no caso 6 multiplica esse fatorial e menos 1 multiplica 1, aí chega na expressão, tá? Mesma coisa a gente fez aqui, tá? Multiplicou todo mundo, deu 11 fatorial, multiplicar todo mundo dá 1, módulo 13, aí teorema 20 nessa linha e nessa, 12 vezes 11 dá 12 fatorial, vai ser congruo a menos 1, que é o produto desse com esse, módulo 13. Né? Sendo que 12 fatorial é 3 menos 1, né? Só para encaixar com a cara do teorema. Então eu sei que ficou meio agoniado aqui, mas eu acho que todo mundo entendeu. Na verdade não, porque na unidade passada, aquela parte de lógica é introdutória, né? Ali era só um suporte, ali não era o conteúdo propriamente dito. Não diretamente, né? Indiretamente. Aí por isso que eu fiz a divisão, separei os conteúdos, fiz trabalho só com a parte da lógica e a prova com o resto. Vai cair tudo nos dois, onde o trabalho vai ser questões de múltipla escolha, né? Dar uma lida nesse texto aí, colocar algumas questões, assim, né? Teóricas. Mas são questões de que, no sentido de que quem está assistindo tá, tem condições de visualizar os resultados, tá? E baseado nos exercícios a gente vai fazer a prova.